Olha, em um mundo que parece mudar a cada piscar de olhos, como é que a gente sabe se está fazendo a coisa certa? É uma pergunta em tanto, né? Hoje, a gente vai mergulhar nessa questão com a ajuda de dois pensadores incríveis. De um lado, Edgar Morin, que nos dá uma espécie de mapa, e do outro, Zygmunt Bauman, que nos avisa que o chão que a gente pisa, bom, ele é bem instável. Pois é, a pergunta pode até parecer simples, mas a resposta, nossa, é super complexa. Como é que se mantém uma bússola moral funcionando direitinho quando tudo ao redor parece girar sem controle? E olha, isso aqui não é só um papo de filósofo não, isso afeta as decisões que a gente toma todo santo dia. E é aí que entram Morin e Bauman. Eles nos dão umas ferramentas bem importantes para a gente pensar nisso. Então, vamos lá. De um lado da história, a gente tem o Edgar Morin. Ele meio que aponta para um objetivo, uma meta, sabe? Uma ética que ele chama de ética da complexidade. Do outro lado, vem o Zygmunt Bauman, que faz o diagnóstico do nosso tempo. Ele mostra o porquê de ser tão difícil ter uma ética firme em um mundo cheio de incertezas. Ou seja, um dá o norte e o outro mostra as pedras no caminho. Bora começar pelo Morin, então. Para ele, pensar em ética é como imaginar que a gente está tecendo uma teia de aranha gigante. Cada fiozinho está ligado a todos os outros. E o primeiro passo para agir de um jeito moral, de um jeito responsável, é justamente entender essa conexão. Tudo está interligado. A base de tudo para ele é o que ele chama de pensamento complexo. A ideia central é que a ética não pode ser vista de forma simplista. Tipo, nem a pau. Pensa numa decisão de uma empresa. Ela não afeta só o lucro, né? Afeta os funcionários, as famílias deles, o meio ambiente, a comunidade ali em volta. Para o Morin, uma decisão só pode ser considerada ética de verdade quando a gente reconhece todas essas conexões e também a incerteza que vem junto com tudo isso. E é aí que mora o perigo que o Morin aponta. Sabe quando a gente separa o conhecimento em caixinhas? Tipo, o economista só olha os números, o engenheiro só quer saber da eficiência. Então, a gente acaba criando uma visão toda fragmentada, toda quebrada. E qual o resultado? Decisões morais que são, bem, pobres. Ninguém se sente responsável pelo todo. É que nem aquele médico que trata o fígado, mas esquece que o fígado faz parte de uma pessoa inteira. As consequências disso podem ser bem sérias. Tá, mas e aí? Qual é a saída? Bom, para o Morin, o pulo do gato está na educação. Mas não qualquer educação. Ele fala de uma reforma mesmo, na forma como a gente aprende a pensar. O objetivo é formar pessoas com um senso de responsabilidade planetária. Gente capaz de ligar os pontos, sabe? De agir pensando no contexto todo, de forma crítica. Agora vamos mudar a chave e pular para o Zygmunt Bauman. Se o Morin falava de uma teia toda conectada, o Bauman, bom, ele nos joga no meio de uma inundação. A questão para ele é, como é que a ética sobrevive ou se afoga no mundo que está o tempo todo em movimento, um mundo fluido? O conceito principal do Bauman, a grande sacada dele, é a modernidade líquida. Basicamente, ele diz que a gente vive numa era em que nada, mas nada mesmo, é feito para durar. Pensa só, os empregos não são mais para a vida toda, né? Os relacionamentos começam e terminam com um deslizar de dedo, as cidades se transformam da noite para o dia. Toda essa instabilidade, essa coisa que não para quieta, acaba afetando e muito a nossa capacidade de ter compromissos éticos, aqueles que duram. E as consequências disso? Bom, elas são bem claras, né? As relações se tornam meio que descartáveis. Os laços com a nossa comunidade vão ficando mais fracos, mais frágeis, e a gente vive com aquela nuvem de incerteza sempre em cima da cabeça. Nesse cenário todo, a ação moral, aquela que precisa de estabilidade, de compromisso, ela fica assim muito, muito enfraquecida. Então, o ponto central aqui, e isso é super importante, é que para o Bauman, o problema não é só individual. Não é uma falha de caráter de cada um. O problema é estrutural, é o jeito que a nossa sociedade líquida funciona. Essa insegurança toda força a gente a ficar reavaliando nossas escolhas éticas o tempo inteiro. E aí, fica quase impossível construir uma base moral que seja sólida, sabe? A ética vira uma coisa precária. Ok, agora que a gente já entendeu as ideias principais de cada um, que tal colocar eles lado a lado? Um verdadeiro frente a frente. Como será que esses dois olhares, que parecem tão diferentes, encaram os mesmos conceitos éticos? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Vamos dar uma olhada. Quando o assunto é responsabilidade, o Morin diz que ela tem que ser planetária, e para isso precisa de conhecimento integrado. Já o Bauman vê a responsabilidade como algo frágil, que depende de uma estabilidade social que, bom, a gente não tem mais. E a solidariedade?
Pro Morin, ela nasce quando a gente percebe que tá todo mundo no mesmo barco globalmente. Pro Bauman, ela tá sempre ameaçada por essa liquidez toda da sociedade. E por último, a incerteza. Pro Morin, é uma realidade que a gente tem que abraçar como pensamento complexo. Pro Bauman, a incerteza é justamente o que nos paralisa, o que enfraquece a nossa ação moral. Olhando assim, pode até parecer que eles são totalmente opostos, né? Mas a verdade é que as ideias deles se encaixam, se complementam de um jeito muito poderoso. É como se um desse o diagnóstico da doença e o outro a receita do remédio. É isso mesmo. Pensa neles como as duas faces da mesma moeda. De um lado, o Morin nos mostra o ideal, o objetivo, a ética que a gente deveria buscar. Uma ética baseada na complexidade, na responsabilidade. Aí você vira a moeda e o Bauman tá lá com o diagnóstico sociológico, a análise super sincera de por que é tão, mas tão difícil colocar essa ética em prática no nosso mundo líquido e instável. Beleza, então, qual seria o caminho para a gente seguir? A gente pode pensar em 3 passos. Primeiro passo, o do Bauman. A gente precisa reconhecer e aceitar que a nossa sociedade líquida cria desafios éticos gigantescos. Não dá para ignorar. Segundo passo, o do Morin. A gente precisa mirar naquele objetivo de uma ética mais integrada, planetária. E isso passa por aprender a pensar diferente. E o terceiro passo é a ação. É juntar as duas coisas, combinar a reforma na educação que o Morin propõe com a necessidade urgente que o Bauman tanto fala de fortalecer os nossos laços com a comunidade, de criar pequenas ilhas de estabilidade e confiança. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, um desafio para a gente levar para casa. Com o diagnóstico de um mundo que parece escorrer entre os dedos e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma visão que conecte tudo, será que a gente consegue aprender a construir pontes éticas? Pontes que sejam sólidas, que durem, no meio dessa correnteza toda da modernidade líquida? A resposta? Bom, a resposta talvez esteja justamente em não escolher um ou outro, mas em combinar essas duas visões tão poderosas.